As mensagens das aparições possuem muitas verdades da Escritura. Mensagens para orar, ler a Bíblia e confiar em Jesus são bíblicas. É possível que Deus tenha enviado a Sagrada Maria para nos acordar desse entorpecimento espiritual. Marcas em torno do prédio, mas não formam um padrão como o dela. Eu acho que é uma verdade. É um milagre. É a forma de Santa Maria chamar a atenção das pessoas. Apesar das evidências das aparições serem benevolentes, um grupo de cristãos se preocupa que o fenômeno venha a ser um grande engodo. As Escrituras nos advertem claramente que Satanás é um mestre do logro e que ele pode aparecer como um anjo de luz. E sabemos que a palavra de Deus é a luz. Por isso, Satanás pode realmente se manifestar na forma da verdade ou parecer ser a verdade e, apesar disso, nos enganar. Satanás é como um leão que ruge em busca daqueles que pode devorar. Ou, como disse Paulo, ele é o que faz planos para enganar o mundo inteiro. Ele é o Deus desse mundo que cega as mentes dos que não creem para que eles não possam ver a luz do glorioso Evangelho. Ele possui um plano mestre para enganar. Eu acho que devemos testar cada experiência através da palavra de Deus. Acho que está claro que, no caso de Pedro, que teve uma experiência maravilhosa na transfiguração de Cristo e, mesmo assim, em seu próprio apostolado, ele escreveu que temos uma palavra mais certa da profecia e se referia à palavra de Deus. Esse é o padrão pelo qual devemos julgar todas as coisas, sem nossa própria experiência pessoal, porque as experiências são bastante não confiáveis. Para testar criticamente essas manifestações, iremos examinar as mensagens que receberam a aprovação completa da Igreja. Ou aquelas mensagens que levam a insígnia do bispo católico local. E de Medjugorje, embora não formalmente aprovada, foi abertamente aceita por vários bispos, cardeais e pelo próprio Papa. As mensagens que se seguem representam mensagens comuns da aparição de Maria. Queridos filhos, hoje eu os convido a se perguntarem por que estou há tanto tempo com vocês. Eu sou a mediadora entre vocês e Deus. Não se deixem tomar pelo medo ou pelo esmorecimento. Tenham grande confiança na força da intercessão e na mediação de sua Mãe Celestial. Muitas aparições transmitem a mensagem de que Maria é a intercessora ou mediadora para a humanidade. Isso contraria a Escritura porque, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz que Jesus Cristo vive para interceder pelos santos. E em 1 Timóteo e também em Hebreus, a Bíblia declara que há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Para que alguém fosse o mediador entre Deus e o homem, ele teria que ser totalmente Deus e totalmente homem e não ter pecados. E Jesus Cristo é, de fato, totalmente Deus e totalmente homem. Meus filhos, eu sou a mãe dos bons conselhos, mediadora que tenta convencê-los a ouvir o chamado. Minha mensagem é de fé, de amor e de esperança. Mais do que tudo, ela traz a reconciliação entre os povos e as nações. É a única coisa que pode salvar esse século da guerra e da morte eterna. Jesus é a única forma, a única verdade, a única vida. Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus e ponto final. A Bíblia declara com clareza: há apenas um Deus e um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. A aparição não só proclama ser nossa mediadora e intercessora, mas também diz ser nossa advogada junto a Deus. O mundo se degenera de tal forma que foi necessário que o Pai e o Filho me enviassem ao mundo, para todos os povos, para ser advogada deles e para salvá-los.
1 João 1,2 nos diz que se qualquer homem pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Apenas Cristo é justo e, portanto, Ele, com sua justiça, pode interceder e advogar pelos pecadores. Essas regras pertencem exclusivamente a Cristo e não podem, de forma alguma, ser atribuídas a Maria. Jesus Cristo é nosso advogado. Ele jamais sugeriu que alguém chegaria até ele através de Maria, não nessa terra e nem em outra. Isso não está declarado e, portanto, denigre Jesus Cristo, porque não podemos ir direto a ele. Ele é meu Salvador, é ele que me ama e disse que chegaremos ao Pai através dele. Então, onde entraria Maria? A Bíblia não diz isso. Além dessas alegações, a aparição diz que veio para salvar o mundo. Eu os conclamo a se abrirem totalmente através de mim, para que através de cada um de vocês eu possa ter a capacidade de converter e salvar o mundo. Eu apenas sou capaz de salvá-los das calamidades que virão. Aqueles que colocam a confiança em mim serão salvos. Minha filha, nessa hora eu sou a arca para todos os seus irmãos. Eu sou a arca da paz, eu sou a arca da salvação. A arca onde meus filhos devem entrar se quiserem viver no reino dos céus. Eu acho que é importante o que diz Mateus capítulo 1, quando o anjo aparece para José para anunciar o nascimento. Ele primeiro menciona Maria, que dará à luz a um filho. Esse é o papel dela, dar à luz a um filho. E depois ele diz a José o que deverá fazer, que deverá chamá-lo Jesus, porque ele salvará todos de seus pecados. Então, Maria devia dar à luz a um filho, José devia dar seu nome, mas Cristo é o Salvador. Ele irá salvar as pessoas de seus pecados, e é claro que Pedro afirma em sua primeira epístola que não somos redimidos através do ouro e da prata corruptíveis, mas com o sagrado sangue de Cristo, como o Cordeiro sem mancha nem pecados. Só há um Salvador dos homens. Cristo mesmo disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estejam perdidos. Maria reconhece que é pecadora e que precisa de um Salvador. E isso nós podemos ver pela Escritura, que ela pede que Jesus se torne o seu próprio Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que bela declaração de Maria. Veja a simples e humilde Maria. O apóstolo Pedro proclamou que Jesus é a pedra angular e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E na Bíblia Deus proclama em Oséias 13:4: não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Além do mais, a aparição atribui a si outras características que apenas Deus possui. Por exemplo, ela diz ser onipresente. Jamais estarão sós. Meu coração imaculado irá ser seu refúgio e o caminho que os levarão a Deus. Em todos os momentos devem ser o que eu gostaria que fossem. Em cada momento devem fazer o que eu faria. Não tenham medo, porque sempre estarei perto de vocês. Não fiquem tristes. Eu estou com todos vocês, mesmo que não me vejam. Eu sou a mãe de todos os pecadores. Uma coisa impressionante sobre as aparições é que ela declara estar no mesmo lugar, na mesma hora, por todo o mundo. Isso é declarar ter atributos de divindade. Somente Deus tem o atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Estão atribuindo qualidades de Deus a Maria, que foi uma humilde serva do Senhor, obediente a Ele, um exemplo maravilhoso para os fiéis, mas certamente não é a Maria onipresente, onisciente e onipotente do catolicismo romano.
É claro que Jesus Todo-Poderoso prometeu a seus seguidores: "E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." A aparição se proclama como a corredentora. Eu estou aqui como corredentora e advogada. Tudo deve estar concentrado nisso. Repitam comigo. O novo dogma será o dogma da corredentora. Até que eu seja reconhecida onde a Santíssima Trindade deseja que eu seja, eu não pararei de exercer completamente o meu poder. No trabalho maternal de corredenção e de mediação universal de graças. A ideia de que Maria seja a corredentora de Jesus Cristo é contrária ao entendimento bíblico. Uma coisa é ser um pouco heterodoxo, um pouco periférico, mas outra coisa é ir diretamente em oposição à verdade central da Bíblia. Não estamos falando de detalhes. Muitas denominações possuem exageros de ponto de vista sobre questões periféricas. Estamos falando em contrariar o tema central do Evangelho. E quando eu digo Evangelho, eu falo sobre o tema que Deus expôs em Gênesis capítulo 3 até o final. E é por isso que tais afirmações, alegações, são antibíblicas. Não apenas não bíblicas, são antibíblicas e, portanto, perigosas. Em Apocalipse lemos sobre Jesus: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação." E através da Bíblia, Deus reitera que apenas Ele seja o Redentor. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Além dessas asserções bíblicas, a aparição de Maria alega sofrer e até mesmo expiar os pecados. Eu amo vocês mesmo quando estão longe de mim e de meu filho. Eu peço para que não permitam que meu coração derrame lágrimas de sangue pelas almas que estão se perdendo através dos pecados. Por longo tempo venho sofrendo por vocês. Para que meu filho não os abandone, eu sou forçada a orar para ele sem parar. Por mais que façam, jamais poderão reparar a dor que senti por vocês. Eu corajosamente afirmo que o sofrimento dele se tornou o meu sofrimento, porque o coração dele era meu. E como Adão e Eva trocaram o mundo por uma maçã, de certa forma, meu filho e eu redimimos o mundo com um coração. Em muitas aparições que as pessoas têm de Maria hoje em dia, ela declara sofrer e expiar com Jesus. Isso não é bíblico, porque a Bíblia declara que Cristo sofreu por nossos pecados. Na verdade, quando ele morreu, ele disse que tudo estava terminado, que tinha pagado por nossos pecados e por nosso sofrimento na cruz. Pedro escreve: "Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito." E o livro de Hebreus também declara: "Mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado." Eu frequentemente ouvi prelados e pessoas ligadas à Igreja Católica ensinarem que Maria sofria pelos pecados, dizendo que eles não entendem o que significa sofrer pelos pecados.
Sofrer pelos pecados significa sofrer de forma vicária, como substituto, e significa aceitar a punição infligida por Deus. A palavra de Deus deixa isso claro em Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e isso profeticamente se refere a Cristo. O último versículo de Romanos 4 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. Pedro diz que Jesus é o Cristo e que, portanto, suportou nossos pecados. E sofrer pelos pecados envolve a morte, porque o preço dele é a morte. Portanto, Maria não sofreu absolutamente por nós. Essa comparação poderia prosseguir indefinidamente, como a aparição atribui a Maria praticamente cada atributo encontrado apenas em Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz que todos pecaram, com exceção de Jesus, e a aparição declara não ter pecados. Jesus é o novo Adão, a aparição declara ser a nova Eva. Jesus ascendeu fisicamente, embora a aparição diga que Maria foi fisicamente assumida. Jesus sozinho destruiu as obras de Satanás, e a aparição diz que Maria irá esmagar a serpente. A Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, enquanto a aparição se refere a Maria como a estrela da manhã. Apesar das declarações da aparição, Deus zela por sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Examinamos apenas mensagens aprovadas pela Igreja e as de Medjugorje, e mesmo assim elas claramente contrariam a Bíblia. Certamente a humilde serva do Senhor jamais chamaria atenção sobre si mesma. Nem a Virgem Maria iria contradizer a palavra de Deus. Se não é a Maria de Nazaré, como explicar esses acontecimentos? Quem ou o que estaria por trás dessas manifestações? Esta aqui tem a mãe abençoada. Como podem ver, é a mãe abençoada. Aqui, ó. Nós vimos o milagre do sol, vimos o sol girando e ficamos muito emocionadas. Eu vi a cruz bem no sol e depois eu vi o halo no meio do sol e depois eu vi um outro círculo. Algumas das mensagens das aparições são vergonhosamente não bíblicas. Eu sou quem está ligada à Santíssima Trindade. Eu sou a Virgem da Revelação. Mas Deus declara, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus filhos, eu sou a porta para o paraíso e o auxílio na terra. No Sermão da Montanha, o Senhor se referia à longa estrada que levaria à destruição, e muitos encontrariam aquele caminho. Mas depois ele fala sobre a estrada estreita, em suma, ele próprio, e que poucos a encontrariam. Portanto, nessa estrada estreita só há um caminho para Deus. E Jesus disse, eu sou a porta, e certamente quem por mim entrar será salvo. Só há um caminho para o céu, e é através do Cristo crucificado. Há muitos outros problemas. Por exemplo, a aparição ordena que seus seguidores venerem suas imagens. Como mãe, eu quero lhes dizer que estou aqui com vocês, representada pela imagem que aqui está. Cada uma de minhas imagens é sinal de minha presença e os lembrará de sua Mãe Celestial. Portanto, devem ser honradas e colocadas em local de grande veneração. Devem olhar com amor para cada imagem de sua Mãe Celestial. Isso contrasta com a ordem do Senhor fornecida no Deuteronômio. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. A aparição também pediu que fossem construídos santuários para sua homenagem em todo o mundo.
Eu ardentemente desejo um templo construído para mim aqui, onde eu possa aparecer e demonstrar todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção. Eu sou sua mãe misericordiosa. A maioria das aparições pede que se construam santuários, e milhares deles foram construídos por todo o mundo. E as pessoas vão lá se ajoelhar perante a Maria. Eu os vejo ajoelhando, andando de joelhos em Fátima e outros lugares. E eles fazem isso por penitência, tentando obter a graça de Maria. Não é preciso fazer isso. Além do mais, não precisamos dos favores de Maria. Precisamos da redenção de Cristo, de sua graça e misericórdia. Eles nos vêm de graça, não por obras, senão não seriam graças. Portanto, não se pode obtê-las. E jamais, na Bíblia, ninguém se prostrou diante de Maria, mesmo quando ela estava dando à luz a Jesus Cristo. Quando diz que eles o adoraram, eles não se curvaram diante de Maria ou de José. Quando as aparições apontam para Maria e pedem que as pessoas lhe façam grande reverência, que a honrem com santuários e outras coisas, isso vai de encontro à Escritura, pois Jesus nos disse que o Espírito Santo nos levaria a adorar Jesus e apenas a Ele. As aparições que ainda hoje existem não são de Maria da Bíblia, porque as aparições chamam a atenção sobre si mesmo. E a Maria da Bíblia apontava para Jesus Cristo. Se as aparições não são de Maria, quem então estaria aparecendo? Ironicamente, a própria aparição nos dá a resposta. Eu sou Maria, a rainha dos céus e dos anjos. Ela é sem dúvida a rainha dos céus, ela é a mãe de Deus. É a nossa mãe. Não há outra mulher nesse mundo que possa se comparar à nossa mãe abençoada. Frequentemente surgem dizendo ser a rainha dos céus. É interessante à luz da Escritura, porque no Velho Testamento, Jeremias fala sobre a rainha dos céus como uma abominação diante de Deus. Repetidamente no livro de Jeremias, Deus identifica a rainha dos céus como uma deusa pagã e reprime seu povo de segui-la. Meu povo apanha lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu e oferecem libações a outros deuses a fim de me provocarem a ira. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Jeremias 7, 18, 20. Sempre que eu ouço o título Rainha dos Céus, lembro da profecia do livro de Jeremias, quando Deus, Jeová, proíbe as pessoas de oferecerem sacrifícios à Rainha dos Céus e que isso era contra a sua vontade e que ele fica irado porque ele é um ciumento, um Deus zeloso e que não dá a sua glória para ninguém. A única referência à Rainha dos Céus na Bíblia é de uma divindade mulher que foi condenada por Deus nos capítulos 7 e 44 de Jeremias, no Velho Testamento. E acho que esse título ser dado a Maria da Bíblia é extremamente ofensivo. Além do mais, a Rainha dos Céus frequentemente aparece com um bebê, presumivelmente Jesus. Queridos filhos, estou com meu filho nos braços. Eu quero lhe pedir que seja luz para todos nos anos que virão. Quero lhe invocar novamente para viver minhas mensagens. Às vezes, nessas aparições, Maria surge segurando um bebê, Jesus vivo. E, novamente, eu diria que isso é uma artimanha do inimigo. Porque Jesus, como sabemos, foi crucificado como homem e não irá voltar então como um bebê. A Bíblia diz claramente que ele irá voltar como homem para salvar este mundo. Novamente, isso evidencia as pessoas que buscam a verdade que essas visões ou aparições não são de Deus.
Pedro escreve: pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e a potestades. Se Jesus está em seu corpo glorificado, reinando nos céus, então a rainha dos céus deve estar apresentando um falso Cristo. A rainha dos céus existe há milênios, seduzindo e enganando o povo de Deus. É possível que ela seja a entidade que personifica Maria? A Bíblia indica que ela estaria ativa durante os últimos dias. As Escrituras nos falam de uma mulher perversa, uma senhora e rainha que irá enganar as nações? No livro do Apocalipse, há o relato de uma rainha que irá influenciar o mundo. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, João revela parte de sua visão, que nos últimos dias haverá uma mulher malvada que fará parte de um logro que enganará todo o mundo. E há referência de que a mulher seja uma rainha. A Senhora das Nações, que é a noiva do Senhor, a rainha do Rei, que recebeu esse título do Senhor, novamente salvou o mundo por sua intercessão. Mais uma vez, ela o salvou. Jesus Cristo irá glorificá-la como rainha. E ela estará aqui, será reconhecida como rainha de tudo o que Deus fez, a rainha do universo, a rainha de toda a humanidade, a rainha de tudo o que Deus criou. Ela será a rainha, será uma rainha glorificada, e não haverá dúvida de quem ela é ou será. Ela será a mãe zelosa de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Além disso, em Isaías capítulo 47, há previsão sobre a rainha dos reinos. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão sem trono, porque não serás chamada mais a senhora de reinos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias. É perturbador descobrir que uma aparição se intitule a Senhora de Todas as Nações. No Dia Internacional de Oração para a Mãe e Rainha de Todas as Nações, em 1997, em Amsterdã, milhares de pessoas se reuniram para homenagear e difundir as mensagens de Nossa Senhora de Todas as Nações. Eu, com o meu bispo auxiliar, Senhor Pant, aprovo o título de Senhora de Todas as Nações e permito sua veneração pública. Maria prometeu em Fátima que seu coração imaculado iria triunfar. Esse triunfo não será obtido com armas nucleares, mas através do simples coração daqueles que sofrem e são perseguidos, dos que se dedicaram integralmente a Maria, a corredentora, sob o título de Senhora e Mãe de Todas as Nações. Maria nos mostra em Amsterdã que há uma forma para a unidade e paz na Igreja, e que através da Igreja para o mundo. Por mais surpreendentes que sejam tais afirmações, o desejo das aparições em ser declarada corredentora em breve deve ser satisfeito. Quando o dogma, o último dogma da história mariana, for proclamado, a Senhora de Todas as Nações dará a paz, a verdadeira paz ao mundo. As nações, no entanto, devem rezar minha oração junto com a Igreja.
Elas devem saber que a Senhora de todas as nações veio como corredentora, mediadora e advogada. Que assim seja. Eu estou convencido de que, através da Senhora e Mãe de todas as nações, seremos levados ao mais profundo dos mistérios, a tarefa de corredenção de Maria. Ela é verdadeiramente a corredentora. Há uma aparição hoje em Amsterdã que diz que não é mais Maria, mas a Senhora de todas as nações. E essa aparição que declara ser a corredentora e que, se for declarada a corredentora pelo Papa, ela trará uma era de paz. Também é interessante ver que a maioria das aparições enfatiza a importância da paz e da unidade. Por exemplo, a aparição que se identifica como Mãe da Eucaristia declarou: Falem sobre a Mãe da Eucaristia, porque a Mãe da Eucaristia encerra a história. Todas as mensagens vêm de Deus e em todos os locais em que apareço, falo sobre as mesmas coisas. Porque através do triunfo da Eucaristia, a Mãe quer que todas as igrejas se unam para que haja apenas uma igreja para todos os povos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria. Além disso, em 8 de outubro de 2000, o Papa João Paulo e 1.500 bispos, o maior grupo desde a reunião Vaticano II, confiaram à humanidade o terceiro milênio a Nossa Senhora de Fátima, uma aparição que promete triunfar e conseguir a paz mundial. Senhor Deus, o Senhor nos deu a Mãe das Rainhas como rainha. Através da intercessão dela, nos conceda a graça de viver eternamente com ela e com seu Filho. E o objetivo dela é trazer o corpo de Cristo para a comunhão, para que aqueles que estiveram separados, quer sejam ortodoxos, protestantes ou católicos, de qualquer grupo que se fale, que estiveram afastados um dos outros todos esses anos, possam se aproximar e que possam ser o corpo de Cristo unificado, conforme João 17 disse que seríamos. Bom, para mim, o movimento mariano, ele foi além da Igreja Católica. Está evidente que uma frente comum está sendo apresentada por essas aparições em todo o mundo. Não importa onde aconteçam. Há uma mensagem comum que é a paz mundial, a unidade global pela paz, e nenhuma aparição negou qualquer outra. Eu acho que o mundo está faminto por paz e claramente não haverá paz até que o príncipe da paz chegue. Haverá uma falsa paz. A Bíblia fornece muitos detalhes de eventos mundiais. O horizonte geopolítico está delineado num período de tempo que chamamos de final dos tempos. As mensagens de paz também são profeticamente relevantes, mas a Bíblia nos diz que quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Essa questão da paz e unidade mundial é interessante, porque o mundo também está se dirigindo para o chamado ecumenismo. Tudo isso parece bom à primeira vista, que todos iremos nos dar bem, até que nos damos conta de que envolve a negação da verdade. A Bíblia nos avisa de uma falsa paz que irá enganar as nações. Além do mais, Jesus e os autores do Novo Testamento avisam que o logro irá aumentar nos últimos dias. Por exemplo, Paulo escreve: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Além disso, a Bíblia nos avisa sobre esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos.
Através do Novo Testamento, vemos diferentes escritores e o próprio Jesus nos avisando sobre o logro dos últimos dias. Jesus disse que muitos, por muitos, serão enganados em seu nome. Paulo falou sobre o logro referente ao apóstata que tomaria lugar e que muitos seriam enganados. Acreditando na mentira, Pedro escreve sobre o engano, dizendo que devemos ter cuidado com o logro que virá. E acreditem, ele parece estar acontecendo em toda parte. Em Mateus 24, ele diz, verso 34, Jesus falando... Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E Jesus, no capítulo 24, fala aos discípulos e nos fala também, dizendo que nos últimos dias haverá um grande logro. Não haverá somente adoradores de Maria, haverá outros adoradores que virão em nome de Cristo, dizendo que tem a solução. Jesus prediz que antes do seu retorno, os falsos profetas irão surgir e, se possível, irão enganar até os escolhidos. E isso me sugere que esses sinais e milagres serão tão convincentes que, apesar da graça de Deus, até mesmo os genuínos cristãos podem ser logrados e afastados, e somente por confiar em Jesus. Totalmente que encontraremos a liberdade e o afastamento do pecado. E digo que você, que está aí acreditando em sua igreja e em seu trabalho, que nada disso irá salvá-lo. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, que irá libertá-lo e lhe dará vida eterna hoje. Sempre que uma pessoa diz que confia em Jesus no momento em que diz esse foi longe demais. Apenas a nossa crença em Jesus nos levará à salvação e à vida eterna. Há um hino cantado nas igrejas que diz assim: eu não ouso confiar no quadro mais doce, mas me entrego totalmente ao nome de Jesus. Na rocha sólida de Jesus eu me coloco de pé, todo o resto é areia movediça. A Bíblia é bem clara quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. É que ela é a mensagem que nos liberta. A mensagem que Deus nos amou tanto que Ele mesmo veio à Terra e morreu por nós, como sacrifício por nossos pecados. Não podemos fazer isso, mas Ele sim. E por causa de seu sacrifício, e por ser quem é e fazer o que fez, quando reconhecemos o que fizemos e quem somos, e pedimos a Ele para perdoar nossos pecados, a Bíblia diz que podemos ter um relacionamento com Ele, o Criador do Universo, e que tal relacionamento irá ser eterno. Jesus é o Criador, o Redentor. Somente há um Redentor, e o nome dele é Jesus Cristo. Pode escolher seguir Jesus e a Ele apenas, ou arriscar-se a seguir um espírito enganador. Jesus os ama e oferece a vida eterna de graça para aqueles que o procurem através da fé. No entanto, o Senhor não irá forçar você a segui-lo. A escolha é sua. Nossa oração é para que você teste os fatos com a palavra de Deus e confie no Jesus da Bíblia. O caminho dele é a verdade e o único caminho para a vida eterna. Meu nome é Patrick Powell, e que o Senhor o guie e abençoe através de sua graça. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me
can have all this world, but give me Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Give me Jeśli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Oh, give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world. But give me Jesus.